capítulo 10 de Mateus, do verso 24 em diante, diz: O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o nos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Vamos orar? Senhor, fala aos nossos corações pela Tua palavra, conduze a nossa meditação para que o que aprendemos aqui seja fruto da ação do Teu Santo Espírito em nós, por nós e através de nós. E assim possamos produzir frutos de glória e honra ao Senhor no nosso dia a dia. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, há uns 12 dias atrás, eu fui convidado para falar numa conferência em Campo Grande. E eu fui falar nessa conferência e até convidei o diácono Marcelo Bianchi para ir comigo, está aqui o Bianchi. E o Bianchi conhecia bem o caminho para chegar lá na conferência, e fomos conversando, e chegamos mais cedo do que o previsto, porque o trânsito estava bom demais, isso foi muito bom. Então deu tempo de tomar um lanche antes da conferência, que a conferência era à noite, e aí paramos num shopping, lá em Campo Grande, para tomar um lanche. Um shopping muito bonito, muito arrumado, não conhecia, e foi muito interessante, porque 2 dias depois teve um tiroteio dentro da praça da alimentação daquele shopping. E eu fiquei impressionado com o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, porque 48 horas antes nós estávamos exatamente naquele lugar, Bianchi e eu, e mais outros 2 pastores que depois foram nos encontrar lá, para depois irmos para a conferência. E eu fiquei pensando sobre o cuidado de Deus quando eu vi essa notícia na internet, e vi a foto e reconheci o lugar, e li e falei, nós estávamos ali, Deus nos guardou. Poucas horas depois dessa conferência, né, exatamente 8 horas depois do final da conferência, eu estava embarcando, como semana passada, né, para os Estados Unidos para falar numa conferência da Igreja Americana. E, em viagem, a preocupação de todos era o furacão, porque nós estávamos exatamente indo para onde a coisa estava acontecendo. E Deus foi maravilhoso, porque nós chegamos lá e tudo já tinha acontecido, tinha preservado boa parte dos lugares. Infelizmente, a conferência acabou sendo cancelada, porque o lugar onde aconteceria a conferência, ele foi atingido, né, em parte, e eles preferiram, então, cancelar, porque viriam vários pastores de vários lugares do mundo. Então, Deus nos preservou ali, porque ninguém teve nenhum problema, graças a Deus por isso. E no retorno dos Estados Unidos para cá, os aeroportos estavam entre fecha e abre. E eu chegaria ao Rio de Janeiro anteontem, 12h, para pregar na conferência da Fiel à tarde, aqui no Rio de Janeiro. E eu vim orando e pedindo que Deus mantivesse sua graça sobre nós. E graças a Deus os aeroportos todos abriram, nós chegamos em tempo de falar na conferência. Por que eu estou falando isso? É simples. Olha o texto que nós acabamos de ler. Você observar o versículo 26, você vai ver que Jesus Cristo está dizendo, portanto, não os temais. Aí você vê o versículo 28 e ele diz, não temais. Depois o versículo 31 diz o quê? Não temais. A palavra do Senhor, ela é enfática
em trazer paz ao nosso coração. Nós estamos sujeitos a coisas no nosso dia a dia, na nossa agenda, que nós não imaginamos. Você, às vezes, sai de casa e o pneu do carro está furado, e você se atrasa, e aquilo ali traz um pouco de irritação, às vezes, ao seu coração, mas se você for um cristão que crê na providência de Deus, você vai dizer, esse pneu está furado, porque Deus está me livrando de alguma coisa ruim lá na frente. E isso é um bom pensamento. Deus é o dono da nossa agenda, e às vezes até o atraso na nossa agenda é providência divina para nos guardar. Providência divina para nos guardar, nos mínimos detalhes. E quando nós começamos a perceber a presença de Deus nos mínimos detalhes, a vida ganha todo sentido. E é isso que Jesus queria ensinar para os seus discípulos, que nós precisamos, com muita segurança no coração e pela fé, tranquilizar a nossa alma na nossa jornada. Deus está no controle de todas as coisas. Jesus vai falar isso no começo do capítulo 10. Dê uma olhada aí na sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Do versículo 1 ao versículo 4, Jesus nos mostra que Ele nos escolheu. Ele escolheu a cada um. Ele começa mostrando que sabe o nome, a história de cada um daqueles que Ele gostaria de andar com eles. E Ele exemplifica isso na escolha dos seus discípulos. E Ele nos chama de discípulos. Então, nós somos discípulos de Cristo Jesus. Nós não somos apóstolos, mas somos discípulos. E todo discípulo é chamado pelo seu mestre. O discípulo só se torna discípulo porque o mestre o convidou para ser discipulado. O discípulo, ele não vai chegar lá na porta do mestre, bater e dizer assim, escuta, eu quero ser discipulado por você. Não é assim que funciona. A relação de discipulado é o mestre quem escolhe o seu discípulo. Chama pelo nome, conhece a sua história e diz, vem caminhar comigo para você aprender. Essa é a relação do discipulado. Então, nós fomos escolhidos por Deus, chamados por Deus. Em Efésios capítulo 1, nós encontramos isso de maneira muito clara. Deus diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus tem projeto para nós, mesmo antes de nós virmos a existência. Segunda coisa interessante nesse contexto é o verso 5 ao 15. Jesus vai nos instruir, instruindo os 12, instruir todos nós. Ele não nos envia ao campo como discípulos sem instrução. Ele deixa a instrução dele clara, revelada na Escritura Sagrada. E a palavra de Deus tem que fazer diferença no nosso dia a dia. Você precisa trazer à sua mente aquilo que lhe dá esperança. O papel do Espírito Santo, em João capítulo 14, vai ficar isso muito claro, é nos fazer lembrar tudo que Jesus nos ensinou ao longo de toda a Escritura Sagrada. Então nós somos convidados por Deus, chamados por Deus para uma caminhada, e Ele nos instrui. A pior coisa que tem é alguém te dar uma tarefa e não te ensinar a fazê-la. Isso é a pior coisa que existe. Alguém dá a você uma tarefa, mas não te ensina a fazer. Diz para você assim, olha, você vai fazer o almoço hoje. Se a minha esposa falar isso para mim, eu estou perdido. Eu não tenho a menor ideia por onde começar. Né? Graças a Deus pelo micro-ondas, louvado seja o Senhor. Você passa ali, compra alguma coisa congelada, lê a instrução, aperta 3 botões e está tudo resolvido, mas ninguém vive de comida de micro-ondas, vocês sabem muito bem disso, e graças a Deus por isso. E quando eu vejo uma pessoa cozinhando, eu fico impressionado, é uma alquimia. Como é que sabe mexer naquele tanto de elemento, coloca tudo junto? Fazer um arroz para mim é uma coisa tão complicada. Eu nunca fui instruído para isso. Não sei. Então, Jesus nos chama ao discipulado, mas Ele nos instrui. E aí, quando lemos a palavra, percebemos as instruções do Senhor, e isso deve trazer paz ao nosso coração. Ele diz, não se preocupe, o seu rumo, olha o que diz o versículo 5, é diferente do rumo dos gentios. Gentios são pessoas que não temem a Deus, não têm uma relação com Deus, não conhecem a palavra de Deus. Ele diz, o rumo de vocês não é esse. Versículo 16 ao 23, Jesus vai falar das admoestações. Ele nos escolhe, Ele nos capacita e Ele nos admoesta. Versículo 16 diz, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos.
Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus diz de maneira clara, não será fácil a vida do cristão. Nós vivemos num mundo onde o embate da fé é muito evidente. É muito evidente. Estamos às vésperas de uma eleição municipal, né? Domingo que vem é um tempo de eleição. Então, a minha oração é que os cristãos saibam votar. E do púlpito de uma boa igreja presbiteriana, você jamais vai ouvir um pastor dizendo, vote em tal candidato. Porque essa não é a instrução da igreja presbiteriana. Mas você vai ouvir os pastores dizendo, conheça o programa de cada candidato. Conheça o programa, não é o que dizem sobre o programa. Conheça o programa. O que é que o partido dele diz? O que é que o partido dele defende? O que o partido dele defende bate com a nossa visão e valores da vida? É isso que nós, como cristãos, cremos. Aí você põe na balança, porque você não vai encontrar um partido totalmente cristão, mas você põe numa balança. E graças a Deus que a nossa vida está mais fácil que dos americanos, porque escolher entre Hillary e Trump não está fácil. A gente acha que a nossa vida está triste, a deles não está fácil, não. Né? Então, o Senhor diz, as admoestações estão aí. Nós somos ovelhas no meio de lobos. Só tem um detalhe que deve nos despreocupar. Somos ovelhas, e, portanto, temos pastor. E quem põe lobo para correr é o pastor. E o nosso pastor é Cristo. Isso nos tranquiliza. Jesus falou, o lobo está em volta, e você é ovelha. É verdade, só tem um detalhe. Eu sou o bom pastor. E o pastor dá a vida pelas ovelhas. E o pastor põe o lobo para correr. E é uma bênção. Quando nós vemos o lobo uivando, e Jesus vindo com o cajado e bate na cabeça do lobo, o lobo vai embora. E ele diz, não toca nas minhas ovelhas, não. A luta é nossa, mas a força vem do Senhor. E aí a palavra entra, então, no versículo 24, e nós entramos. Por que não ter medo? Em primeiro lugar, não devemos ter medo porque nós somos discípulos de Jesus Cristo. Versículo 24 e 25 vai deixar isso bem claro. Jesus é o mestre, é com ele que nós aprendemos. Ele sabe tudo, ele conhece todas as coisas, nós ouvimos atentamente o seu ensino. Jesus não deixa uma área da nossa vida sem ensino. Jesus fala sobre os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nossa vida financeira, nossa vida política, nossa vida relacional, nossa vida como cidadão. Não existe um só aspecto da vida de cada um de nós que não haja um ensino claro de Jesus Cristo que possa nos orientar. E isso deve trazer ao nosso coração uma tremenda segurança. Ele está no controle de todas as coisas, Ele é o Senhor, nós somos discípulos, Ele é o dono da igreja, nós somos membros, Ele é o cabeça da igreja, nós somos corpo. Isso tudo aqui pertence a Ele. Tudo que temos e somos vem do Senhor. Ele domina sobre tudo. Então, nós como servos, observamos que fazemos o que fazemos para a glória de Deus. Não é para a nossa própria glória. Alguém que faz qualquer coisa para a sua própria glória, alguém que diz assim, não, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo outro, eu tenho feito... Ele não entendeu nada do discipulado cristão. Não entendeu nada. Somos servos, Ele é o mestre. E Ele vai nos conduzindo. E nós temos que conhecer os limites estabelecidos pelo Senhor. Olha o que diz o verso 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Nosso mestre é Cristo, nosso Senhor é Cristo. Existem púlpitos por aí que dão ordens ao Senhor. Eu declaro e Deus tem que obedecer. Eu sou um revoltado e o Senhor tem que obedecer. Espera aí, alô, dá licença? Que Bíblia você está lendo? Que Bíblia você está lendo, meu querido? Ele manda, nós obedecemos. Ele fala, nós cumprimos. Então, nós precisamos nos colocar como discípulos aos pés do Mestre. Maria aprendeu isso muito bem, quando sentou-se aos pés do Mestre. Marta estava doidinha, né, correndo para lá e para cá, e Maria aquietou-se aos pés. Deixa eu aprender aqui.
E isso é para nós um ensino importantíssimo. Nós precisamos aprender a parar, a aquietar o nosso coração nessa correria louca do dia a dia que nós estamos vivendo. E eu não sei o que aconteceu com a humanidade. A humanidade começou a criar instrumentos que, ao invés de dar a ela mais tempo, estão tirando dela tempo. Eu não sei o que aconteceu, a gente precisa parar para estudar sobre isso. Eu estou lendo um livro que o Coral me deu. Vou repetir. O Coral da nossa igreja, no meu aniversário, me deu um vale-livro. Vale muitos livros. Descobri isso. Gracinha. E eu entrei lá na livraria. E pastor em livraria é pastor em parque de diversões. Quer ver um pastor feliz? Manda ele para uma livraria, né? E aí eu estou lá no meu parque de diversões. E eu comprei um livro muito interessante, né, que eu ganhei do Coral. E estou lendo esse livro, que é do Pondé, que fala sobre como fazer filosofia. E a primeira página do livro, Luiz Pondé diz assim: esse livro não é um livro de autoajuda, esse livro é um livro de filosofia. Os livros de autoajuda não valem nada. Se você quer autoajuda, pode parar de ler, que esse livro não vai te ajudar nessa direção. Os livros de autoajuda só estão aí para ganhar dinheiro, eles querem ganhar o seu dinheiro. Aí ele diz assim: eu também. Ponto. Mas esse livro vai te ajudar a pensar sobre a vida, muito melhor que os outros. E aí ele continua, eu achei fantástico, aí eu continuei lendo o livro. Me ganhou na primeira página, porque se tem uma coisa boa, é um autor honesto. Quando nós olhamos para aquilo que Jesus Cristo nos ensina, ele é honesto. E ele nos coloca no lugar certinho. Ele nos dá autoridade, mas a autoridade submissa à sua autoridade. Ele nos dá o poder da oração para dialogar com ele. Oração é um diálogo com ele, onde você pede coisas, você não impõe coisas. Você conversa com o Senhor. Mateus capítulo 9 vai nos mostrar que ele não foi compreendido, e é por isso que ele vai dizer, se chamaram o dono da casa, né, de Beelzebu, imagine os seus domésticos. Pergunta, meus irmãos, se Jesus é o dono da casa, quem são os domésticos? Somos nós. Deu para perceber? Discípulos, servos, domésticos. Jesus nos coloca no lugar certinho e diz que nós estamos aqui para servir, estamos aqui para aprender, estamos aqui para segui-lo e ponto final. E graças a Deus por isso, porque o doméstico não é obrigado a trazer o sustento da casa. Quem põe o pão sobre a mesa não é o doméstico, é o dono da casa. Quem dá o teto não é o doméstico, é o dono da casa. E o dono da casa é o Senhor. Por isso nós não andamos preocupados com o que havemos de comer, beber ou vestir, porque o dono da casa cuida disso. Isso é para o nosso coração uma tremenda alegria. A palavra do Senhor vai dizer que o temor deve vir quando nós nos relacionamos com Deus, mas não quando nós nos relacionamos com o mundo. Então nós não devemos ter medo daquilo que o mundo pode fazer contra nós. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele nos dá as instruções, Ele nos guia. Portanto, não temais. Não devemos temer os nossos inimigos do mundo, porque nada está longe do alcance da soberania de Deus. Versículo 26. Não devemos temer aquilo que é desconhecido. Olha o que diz o verso 26. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O mundo está cheio de tramóias, fofocas, articulações, né? Projetos. O Senhor diz, não preocupa com isso não. Eu sou o Senhor, eu vou revelar todas as coisas, não fique com medo do desconhecido. E nós temos medo do desconhecido. Se tem algo que nos dá medo, é o desconhecido. Eu já falei aqui muitas vezes que as pessoas têm medo, dizem assim, eu tenho medo da morte. Não é verdade. Você não tem medo da morte. O cristão não tem medo da morte. O cristão tem medo da forma com que irá morrer. Se você soubesse a forma, você não teria medo da morte. Se um dia o Senhor aparecesse para você, calma, isso não vai acontecer, tá? Não estou propondo aqui nenhuma revelação, mas só estou dando um exemplo, isso é ilustração, e ninguém edita e coloca na internet de outra forma, senão você me complica.
Mas se o Senhor aparecesse e dissesse assim, olha, como é que você gostaria de morrer? Ah, eu gostaria de morrer dormindo, assim, muito saudável, aos 150 anos de idade, né? Depois de surfar o dia inteiro, aos 150 anos, né? Aí, porque eu acho que essa é uma média boa, eu acho que os irmãos concordam comigo que essa é uma idade boa para se morrer, 150. Qualquer um que morrer abaixo disso é jovem, essa é a minha opinião, né? E aí eu gostaria, Senhor, depois de ter surfado o dia inteiro, muito saudável e tal, jogado vôlei de praia, aos 150 anos, eu gostaria de deitar, dormir e acordar no céu, assim, e também assim, sem assustar os outros, uma morte assim muito tranquila. Se o Senhor falasse, tá bom, vai ser desta forma, acabaria seu medo de morrer. Talvez, dependendo da pessoa, iria ficar estressada contando os dias, né? A questão é que nós temos medo do desconhecido. Mas quando Cristo revela a nós a sua soberania, Ele diz, eu sei o que vai acontecer na sua vida lá na frente, nós sabemos que para Ele não existe desconhecido. E aí a nossa confiança tem que estar no Senhor. Deu para entender a relação? Então, diz o versículo 27, que Jesus diz que aquilo que é de Deus é proclamado à plena luz, e aquilo que é de Deus é proclamado até nos eirados. Olha o que ele diz, o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Ou seja, na relação cristã não existe segredo. Na relação cristã, o que o Senhor fala ao seu ouvido, você pode falar abertamente, porque não há vergonha no diálogo com Deus. Não há segundas intenções, não há o desejo de prejudicar ninguém. Tudo é muito claro, muito transparente, muito abençoador. Ao contrário do mundo que articula. Quando nós olhamos na televisão as denúncias aí de corrupção no mundo inteiro, você percebe que as denúncias de corrupção, elas vêm à tona porque alguém gravou uma conversa escondida, porque alguém filmou uma conversa escondida, porque alguém pegou um telefonema de alguém. Tudo é escondido, e aí vem a luz, vai ser revelado. Na relação com Deus não é assim. Tudo é aberto, transparente, claro. Isso é bênção. Portanto, nós não temos medo e não devemos ter medo do desconhecido. Terceira coisa, não devemos ter medo daquilo que o homem pode fazer a nós. Olha o que diz o verso 28 até o verso 30. Não temais os que matam o corpo. O Senhor diz, não tenham medo disso. Porque alguém pode até matar o seu corpo, mas ele não pode matar a sua alma. Toda a relação de martírio no cristianismo, ela, quando você lê a história, você diz o quanto que os mártires impactaram as pessoas que não eram cristãs e que viram os mártires cristãos sendo martirizados. Quando você olha a história da cristandade e lê a história das pessoas que viram cristãos sendo martirizados e que naquele momento não eram cristãos, elas ficaram tão impactadas que muitas, milhares se tornaram cristãos por causa daquele testemunho. Existe uma máxima na teologia que é assim, o melhor adubo para o crescimento da igreja é o sangue dos mártires. O maior e melhor adubo para o crescimento da igreja é o sangue dos mártires. Há um tempo atrás aqui, na América do Sul, houve uma perseguição muito grande a pastores. Agora, 30 anos atrás, muitas pessoas não sabem disso, mas pastores foram mortos na América do Sul. E nas regiões aonde eles foram mortos, impressionante, as igrejas explodiram em crescimento. É uma coisa que os pastores não gostam de falar, por razões óbvias. Né? Mas martirizar pastores, o inimigo já parou com essa estratégia, porque ele viu que dá errado, graças a Deus por isso. Mas é uma coisa muito interessante, como ao longo da história da igreja, o martírio de cristãos foi realizado com um testemunho. Cristãos foram martirizados, foram queimados vivos ao longo da história da igreja, e enquanto eram queimados vivos, cantavam louvores a Deus, sendo queimado vivo. E você pergunta, como isso é possível, pastor, que se eu coloco o dedo numa panela quente, eu dou um grito? Eu tenho uma explicação teológica, essa é minha, tá? É uma nota de rodapé. Eu creio que Deus derrama uma graça especial aos mártires, eu creio, isso é minha opinião.
e que no momento em que eles estão sendo martirizados, Deus dá a eles uma graça superabundante e lhes retira a dor. Esse é o que eu creio, porque não creio que Deus é sádico. E sabe por quê? Ao longo da história, quando você lê Policarpo, bispo de Esmirna, foi queimado vivo. Enquanto era queimado vivo, cantava louvores a Deus. Ora, não existe uma lógica humana para isso, médica para isso, só sobrenatural. Cristãos que foram dilacerados por leões no Coliseu, diz a história que enquanto eram dilacerados, cantavam louvores ao Senhor e alguns com uma mão estendida oravam pelas pessoas que estavam assistindo, sorrindo, dizendo, eu estou indo encontrar com o Senhor. Gente, isso só pode ser algo muito sobrenatural. Isso está registrado na história, está aí para todo mundo ler. É a história que muitos não querem ler, mas está aí na história. Então o Senhor, Ele manifesta graça e diz, não tema o homem que pode tirar a sua vida, tema o Senhor, porque Ele pode fazer até perecer a sua alma. E isso é uma coisa que nós precisamos pensar seriamente, que haverá o dia em que todos nós prestaremos conta diante do tribunal do Senhor, de nossas palavras, atitudes, pensamentos. Deus sabe de todas as coisas, e estamos caminhando para o grande juízo, e estamos caminhando para o momento em que estaremos diante do tribunal do Senhor, e ai daquele que se esquecer disso, porque nós estamos caminhando rapidamente para esse encontro. O homem pode matar outro homem, mas o homem não pode matar a alma de outra pessoa. Versículo 30 vai dizer que o Senhor, então, é aquele que detém todo o poder, e até os cabelos todos da sua cabeça estão contados. Isso é um exemplo que o Senhor dá da autoridade, do poder, do domínio, do conhecimento dEle da nossa vida. Eu costumo dizer que um médico, uma pessoa que conheça o funcionamento do corpo humano, deveria ser a pessoa mais crente de todo o universo, pela lógica. Porque o funcionamento do nosso organismo é algo espetacular, espetacular. Quando você coloca uma coisa de sal na boca, uma coisa de doce na sua boca, 100 milhões de enzimas, em milésimos de segundo, são acionadas na sua saliva e são conduzidas ao sistema nervoso central, em milésimos de segundo você sabe, isso é sal, isso é doce. E dependendo do caso, isso é pimenta. Olha, eu não sei se você já comeu pimenta que faz suar, mas é impressionante, né? Como o organismo detecta na hora. Esses dias eu dei uma mordida numa asa de uma galinha assada, só na pimenta. Que espetáculo, ninguém me avisou. Graças ao bom Deus, havia 700 ml de refrigerante na minha frente, que quando o meu sistema nervoso central identificou aquela pimenta, eu suava tanto que eu consegui consumir aquele refrigerante numa só golada. E a pessoa disse, é forte, né? Eu falei, não. Quase chorando, né? Não, imagina. Era Coca-Cola, graças a Deus, né? Então, quando nós olhamos para esse sistema maravilhoso que Deus criou, a nossa capacidade de raciocinar, de enxergar, a nossa capacidade de detectar o sabor das coisas, o olfato, Deus é maravilhoso. E Ele diz, eu conheço até o número de cabelos que você tem. Meu querido, nós não sabemos isso, mas Deus sabe. E se você tentar contar, você vai se perder, porque lá na metade da contagem cai 3, 4 e você já se perdeu. Então a palavra do Senhor vai mostrar que Ele está no controle disso e por isso nós não podemos temer. E finalmente, diz o versículo 31, não devemos temer nada nesta vida, porque nós somos guardados e amados por Deus. Olha o que diz o verso 31, não temais, pois. Perceberam? Verso 26 e o verso 28, olhem aí para você ver. Vem, não temais e não temais. Depois, no verso 31, ele diz, não temais, pois. Isso é uma partícula conclusiva. Por que você não vai temer os homens e por que você não deve temer os homens e sim ao Senhor? Eu quero dizer que você não deve temer nada, porque você vale muito mais do que os pardais. Você vale muito mais do que os pardais. Se você quiser saber um pouco sobre a teologia do pardal, né, pode perguntar ao Alfredo Heleno ali, que ele é um homem que conhece todos os pássaros, e com certeza para ele a exegese desse versículo faz muito mais sentido que para mim, e eu ainda quero ter uma aula com ele sobre isso, porque tem algum segredo nessa teologia do pardal aí, né?
que só um botânico, alguém que entende dessa área vai poder entender. O texto vai dizer que nós valemos mais. Jesus diz de modo enfático e conclusivo que nós somos valorosos para Ele. Dá uma olhada em João capítulo 15. Vamos lá, João capítulo 15, verso 12 ao 14. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 12. Verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Aí vem o verso 16, olha que fantástico. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que, finalidade, tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, por isso que a oração tem que ser sempre em nome de Jesus Cristo, Ele vô-lo conceda. Então, quando nós olhamos para as instruções de Jesus em todo o Evangelho, elas se encaixam perfeitamente. Elas se encaixam perfeitamente. Ele diz que a nossa relação com Ele é progressiva. Não é de um servo que desconhece a vida do seu Senhor, mas é o servo que é amigo do seu Senhor. É um servo que é servo, mas é amigo. É amigo porque foi escolhido. É amigo porque é discípulo. É amigo que anda junto, mas continua sendo servo. Continua sendo servo. Continua sendo doméstico, mas é amigo. Não sei quantos já tiveram o privilégio, eu tive o privilégio de ter em casa, quando criança, uma pessoa que trabalhava em casa. E que trabalhou por anos e anos e anos e anos e anos, nos viu crescer, né, ali em casa. E é fantástica essa relação, porque com o passar dos anos, aquela pessoa, ela não é mais um servo na casa, alguém que está servindo a casa, se torna amigo, almoça com a gente, senta à mesa, compartilha com a gente as coisas e se torna uma pessoa de casa, uma pessoa da família. Muitos lares tiveram essa experiência. Essa é a relação nossa com o Senhor. Essa é a relação nossa com o Senhor. Ele nos dá esse privilégio, nós vamos ganhando intimidade com o tempo, vai ganhando intimidade, de repente você está na família. A relação é essa. E o Senhor diz que Ele vem para nos trazer paz ao coração, e Ele diz, portanto, não tema. Pode voltar lá para Mateus capítulo 10, verso 31. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus faz um convite confessional. O convite confessional é: abra seu coração e diga que você tem uma relação comigo de servo, discípulo e amigo. Não tenha medo de dizer para o mundo aí fora que você é rebanho do meu pastoreio. Não tenha medo de dizer para as pessoas que o seu pastor é Jesus Cristo, porque Ele é o pastor das nossas almas. Ele é o Senhor da igreja da qual nós frequentamos. Qual é a igreja que você frequenta? A de Jesus Cristo. Quem é o pastor lá? É Jesus Cristo. Não, o senhor não entendeu. Qual é a igreja que você vai? É a igreja de Jesus Cristo. Quem é o pastor lá? É Jesus Cristo. Não era uma igreja presbiteriana? Pois é, mas a igreja presbiteriana é de Jesus Cristo. Não tem o pastor lá, Alexandre, Leonardo, Duzi? Não, eles são co-pastor. O pastor lá é Jesus Cristo. Eles são co-pastor. De vez em quando muda os co-pastor, mas o pastor lá continua, o mandato dele é interminável. Vai pela eternidade adentro. Ele é Jesus Cristo. E é por isso que nós não tememos. Tá bom, pastor, o senhor falou, mas o que é que eu levo para casa, né? Eu não gosto de usar muitos exemplos pessoais. Se você pegar os mais de 3.000 sermões que você já me ouviu aqui na Gávea, é por aí. Você vai ver que não gosto. Mas eu achei muito interessante o livramento de Deus 48 horas antes. Achei muito interessante o livramento de Deus no meio de uma tempestade. Achei muito interessante. São eventos diferentes. Um é violência urbana, outro é a violência da natureza. É como se Deus estivesse dizendo assim: não temam nada.
Eu estou no controle de tudo, seja a violência urbana, seja a violência da natureza. Os meus filhos eu cuido. Os meus filhos eu cuido. As minhas ovelhas eu guardo. As minhas ovelhas não serão atingidas pelos lobos que estão aí. Daí, nós estamos vivendo uma sociedade que quer colocar em nós muito medo. E a palavra de Jesus é: não temais. Não temais. Coloca diante do Senhor em oração aquilo que tem colocado ou trazido insegurança ao seu coração, né? Coloca diante do Senhor. Seja sua saúde, seja a questão financeira, seja sua família, seja a política brasileira, seja a política internacional, não interessa. Coloca diante do Senhor. Diz: Senhor, eu quero resgatar a minha confissão de fé. Versos 31, 32. A minha confissão de fé. O Senhor reina sobre todas as coisas, o Senhor me chamou, um dia o Evangelho fez sentido para a minha vida, eu comecei a seguir a Tua palavra, o Senhor me instruiu, eu estou aqui para produzir frutos, eu estou aqui para falar para as outras pessoas que Jesus é maravilhoso, que Jesus nos traz paz, segurança. Eu estou aqui, Senhor, para segunda a sábado, aí fora, nesse mundo, proclamar para aqueles que ainda não Te conhecem, que Cristo é o nosso pastor e nos dá paz, instrução, proteção. Portanto, Senhor, traz essa confissão que eu estou agora Te fazendo, como algo real no meu dia a dia, para que eu possa viver de maneira mais alegre e produtiva, sem medo no coração. Essa deve ser a oração de cada cristão. Porque o Espírito Santo de Deus comunica isso ao nosso coração, nos capacita nessa jornada, e a vida fica muito mais leve, muito menos estressante. Muito menos estressante. Vamos orar? Eu queria que você aí, com os olhos fechados, colocasse diante de Deus aquilo que tem trazido temor ao seu coração. Insegurança. E Jesus Cristo já demonstrou o seu amor por você. Lembre-se disso. Ele veio, se encarnou, viveu entre nós, nos ensinou, morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida. Ressuscitou o terceiro dia e nos garantiu que nem a morte tem poder sobre nós. O que é que está te preocupando? Coloque agora na presença do Senhor. Não temais. Não temais. Se você ama a sua família, Deus ama a sua família muito mais. Você ama a sua vida, Deus te ama muito mais. O futuro pertence ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, somos pessoas frágeis. Às vezes, ó Deus, na calada da noite, no silêncio do nosso quarto, o nosso coração é perturbado, ficamos, ó Deus, pensativos, ansiosos, temerosos, com relação ao futuro, das nossas vidas, das pessoas que amamos, às vezes, Senhor, do nosso país, da nossa igreja. Em nome de Jesus Cristo, traz paz aos nossos corações. Traz, ó Deus, a certeza de que Tu dominas sobre tudo e contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Que possamos, ó Deus, descansar na Tua providência, no Teu cuidado, na Tua soberania, no Teu amor. Que possamos, ó Deus, nos lembrar que o Senhor morreu por nós naquela cruz, demonstrou o amor de maneira tão evidente e ressuscitou nos garantindo vida e vida eterna. Agora, Senhor, se existe alguém aqui preocupado, ansioso, e que às vezes, ó Deus, a ansiedade é tão grande que não foi nem compartilhada, que o Senhor retire essa ansiedade em nome de Jesus. Que a paz que excede todo entendimento inunde essa alma. E que esse irmão ou irmã querido possa sair daqui leve, tirando essa sobrecarga e experimentando
a suavidade do abraço de Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe assim, que o Senhor abençoe aqueles que estão nos ouvindo pela internet, que todos possamos, ó Deus, viver um cristianismo mais leve, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, para que possamos levar ao mundo essa mensagem libertadora, pois oramos pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, toda ansiedade e traga paz, em nome de Jesus Cristo. Amém.